é multifunção. Nós temos o hábito de fazer o registro fotográfico e o registro filmográfico, né, de todas as nossas atividades. Então, nós estaremos filmando essa nossa atividade e nós vamos, para quebrar o gelo inicial, né, nós vamos ouvir então o nosso cantor, né? Tu trouxe a guitarra, e daí ele vai fazer uma apresentação e ele também vai comentar sobre o trabalho dele, que é parte do trabalho que é desenvolvido aqui na horta comunitária. Num terceiro momento, depois eu vou falar brevemente sobre as questões que envolvem o ponto de leitura e qual é a proposta do ponto de leitura. E nesse meio tempo, o nosso mestrando pelo Centro Universitário Unilassalle, o Ivo Fiorotti, ele vai comparecer aqui no ambiente, né, Divo? Depois das 7h30, né? E ele vai fazer daí a explanação de toda a riqueza desse trabalho que ele desenvolveu, que ele construiu e que ele é parte desse trabalho, pois ele, como ativista do movimento social e cultural, muitas vezes se confunde a própria pessoa do Ivo Fiorotti com as organizações onde ele está presente. Quero destacar, eu quero convidar imediatamente aqui para compor a mesa, eu já convidei o Thiago, vai fazer a apresentação, a nossa principal estrela aqui, uma salva de palmas para ele, né? Que é o mestrando Ivo Fiorotti. E vai ser uma tarefa bem difícil eu apresentar o ponto, porque é exatamente ele, a figura que construiu toda a tese, todos os fundamentos que levaram o CEPET Araju, que é o nosso, vamos dizer, que está dando nome para o nosso ponto de leitura, né? Ele conseguiu levar o CEPET Araju ao panteão dos heróis da pátria, com os fundamentos intelectuais que ele construiu e que chegou lá e foi apresentado pelo deputado Marcos Maia e foi aprovado, e hoje o CEPET Araju é herói nacional. Então tenha bondade, pode sentar, e nós vamos ouvir a apresentação desse nosso artista que também faz parte do ponto de cultura. Eu já apresentei e dei uma visão da horta para os nossos convidados ali da Escola Tereza, o pessoal da comunidade, e o ponto de cultura é parte desse complexo que está aqui dentro da horta, porque essa comunidade, além de fazer o movimento social, além de fazer a ocupação aqui desse espaço, é uma comunidade cantante, é uma comunidade dançante, uma comunidade de muita fé, de muita esperança na vida, né? E essa comunidade, ela é uma comunidade muito organizada, talvez uma das mais organizadas do nosso Brasil. Na sequência eu vou falar também sobre isso, e rapidamente, em 10 minutos, eu quero sintetizar e depois passar a palavra para o nosso mestre Ivo Fiorotti. Então, Thiago, tu queres Não preciso? Tá. Já apresentaram, Thiago? Não, currículo não. Não, eu não dei todo o currículo, mas ele pode falar, ele pode ficar à vontade. Então, o senhor falou, Thiago Machado, sou músico nativista, bem puxado, né? Que jeito, é foda, eu vim do trabalho agora, já estou saindo daqui para a faculdade, mas assim, agradeço o convite para fazer parte dessa grande ideia que é fazer esses encontros
para falar sobre cultura no geral. E assim, eu sou natural de Canoas, nasci, moro, sempre morei aqui, participo de festivais nativistas. Festivais nativistas são eventos, são os principais eventos de divulgação da nossa música nativista. Existe, às vezes, uma confusão entre a música nativista e a música gaúcha em si, que é aquela música de baile, a música fandangueira. Não, eu não faço música de baile, não sou músico de baile, eu sou músico de show, de festivais, que é essa música nativista, a música que ela dá mais valor à poesia do que ao próprio ritmo. Enfim, participando de festivais profissionais desde 2000, 99, 2000, já tive algumas premiações e, dentre elas, a última edição de um festival nativista que teve na nossa cidade foi a Canoa do Canto Nativo. Nós tivemos a felicidade de ganhar o primeiro e segundo lugar nesse festival. Só explicar um pouquinho, rápido, assim, de como funciona o festival nativista. Ele é um evento em que participam todos os artistas de renome do estado, de fora do estado e do Uruguai e Argentina comumente participam. E precisa ser uma música inédita, música autoral, enfim. Tu grava essa música, como se fosse gravar para um CD, grava a música, envia para um festival, o festival recebe em torno de 600, 700, às vezes até 1000 músicas para uma triagem, para nessa triagem dessas 600, 700 a 1000, tirarem 15 músicas para participar do festival. Fim de semana passado agora, estive cantando em Vacaria, no Vaqueria de Los Pinhares, festival nativista daquela cidade, um dos festivais, porque a cidade tem 2 festivais, grande uma canção em Vacaria e em Vaqueria. Estive participando com 3 músicas e também no mesmo fim de semana tinha música minha concorrendo em Bagé, no festival Galponeira de Bagé, um festival bem tradicional do nosso estado. E quem defendeu a música de autoria, a melodia de autoria minha e da Viviana, minha esposa. Quem defendeu lá foi o Queiroz, um músico uruguaio, praticado aqui no Rio Grande há quase 30 anos. E no Festival de Vacaria, em Bagé, a gente classificou para o disco a música, disco e DVD do festival. E em Vacaria ganhamos o primeiro lugar. A música Em Busca de uma Flor, letra de Carlos Han, poeta lá de Tramandaí, e melodia de Leonardo Charrua, que é um cantor missioneiro. Eu ainda quero trazer ele aqui para a gente em algum encontro, para se fecharem nas datas. Cantor missioneiro, devoto, Sepete Aratu, ele é um santo. Fisicamente ele é bem pequenino, tem um vozeirão, e quando ele canta, ele assim, né, Viviane? Parece. E ganhamos lá esse festival. Então, vou apresentar para vocês essa música. Não sei direito, porque a música é nova, né? E o sol que já se foi vai volver em outra hora.
dura só por uns instantes. Não quero que ele acabe, nem me traga o que era antes. Na vida de um campeiro não é fácil ter amores. Mãos talosas poucos sabem pra lidar com belas flores. Será que o pobre peão não merece amar alguém? Será por falta de jeito ou por não ter nenhum vintém? Acabou-se o que era doce, apagou-se o vagalume. Mas no jaleco eu trouxe o sabor do seu perfume. Com certeza um dia volto pra rever a flor amarga. Ela vinha cá no rancho, com Deus aí me ampara. Com Deus aí me ampara. Acabou o que era doce, apagou-se o vagalume. Essa aí, então, foi a que a gente foi agraciado com o primeiro lugar do festival. Vou cantar agora, vou cantar essa aqui, essa foi Magenta. Ela fala, é interessante que eu sempre defendo que a nossa música, infelizmente, ela tem pouco espaço, não pelos meios de divulgação, porque hoje com a internet tem possibilidade de se ampliar, de se abrir um leque para divulgação, mas ela ainda é pouco procurada, digamos, vou usar esse termo, ela é pouco buscada, mas eu acho que é interessante, até quem não tem de repente um gosto pela música, dê uma escutada, dá uma lida nos poemas das nossas músicas. Obrigado. Os poemas das nossas músicas, que assim, elas têm conteúdo muito. Nós temos grande influência da música que vem de cima, que nos empurram, acabam a TV, a mídia aberta, ela acaba nos empurrando goela abaixo, muita coisa, que chamam de arte, mas tem alguns tipos de músicas que não dá para chamar de arte, que algumas são verdadeiras baixarias. A gente vai ler uma letra, às vezes chega a ser constrangedor ler letras de algumas músicas. E a nossa música não, a nossa música ela tem poesia, toda música nativista, se vocês forem ler o poema, forem escutar, ela tem uma história, um início, meio e fim. Então eu acho que é interessante isso. Quem não tem o gosto, dê uma lida, dê uma procurada, que garanto que vai, se não desenvolver o gosto pela nossa música, pelo menos vai ter a consciência de que essa música ela tem conteúdo e ela tem valor. Confins de campo, uns hectares que herdei dos meus ancestrais, vivo apostando que possuo nos meus braços só o trabalho rende frutos, nada mais. Na humildade do meu rancho de campeiro, reparto os sonhos com a lida e os rebentos. Assim meus dias ao largo sigo ao tranco,
trança da vivência, atento, atento. Assim meus dias ao largo sigo ao tranco, formando a trança da vivência, atento, atento. Carneando a vez para o consumo, arando a terra. Tenho a coragem que se fez minha lança em riste, e por não ter a conivência com a miséria, essa consciência campesina em mim persiste. Carneando a vez para o consumo, arando a terra. Tenho a coragem que se fez minha lança em riste, e por não ter a conivência com a miséria, essa consciência campesina em mim persiste. No meu mundo em que o suor dá o sustento, e afloram calos pelas mãos desde antanho, e volta e meia dando rede ao sentimento, a esperança com os lindeiros eu barganho. Vou repontando esta trombinha de anseios, até que sinta a jornada em seu final, de fronte erguida sua raiz a paz do campo, sempre encravado no meu exílio rural. De fronte erguida sua raiz a paz do campo, sempre encravado no meu exílio rural. Carneando a vez para o consumo, olhando a terra. Tenho a coragem que se fez minha lança em riste, e por não ter a conivência com a miséria, essa consciência campesina em mim persiste. Carneando a vez para o consumo, olhando a terra. Tenho a coragem que se fez minha lança em riste, e por não ter a conivência com a miséria, essa consciência campesina em mim persiste. Então, isso é um pouco do meu trabalho. E agora falando um pouco aqui sobre o ponto de cultura, tenho o orgulho de ter também ajudado, trabalhado aqui, e é um espaço que nos faltava, um espaço público, um espaço aberto à comunidade, onde as pessoas vão ter a possibilidade de ter um acesso aos diversos segmentos da cultura, seja pela música, seja pelo teatro, filmagens, enfim. Então eu convido, reforço, certamente o professor já falou, o vereador Feroz também, reforço o convite a todos que participem, que venham conhecer mais a fundo como funciona aqui o ponto de cultura, tragam seus filhos e venham usar desse espaço aqui para o bem da nossa cultura, para o bem do futuro da nossa cultura. Então, um abraço a todos vocês. Não esqueçam, meu nome é Thiago Machado, moro aqui na Avenida Rio Grande do Sul, sempre morei aqui no bairro da Xexé, agora moro aqui nos Operários, no Rio Grande do Sul. Músico nascido, criado aqui na cidade de Canoas. Músico, eu me considero músico campeiro, mas não precisa ser do campo para ter o amor pelas coisas do campo e o entendimento sobre isso. Então, um abraço a todos vocês, obrigado pela presença. Eu vou corrigir aqui, eu disse trabalhar, passado, não é verdade.
continua trabalhando. Damos uma tarefa para ele. Damos uma tarefa, porque aqui nós estamos criando algumas identidades, né? Vocês estão vendo aqui a exposição aqui. Essa exposição aqui ela foi construída junto com os moradores aqui. Um trabalho mesmo que eu estou fazendo aqui na universidade, mas está sendo feito de forma coletiva. Foram feitos 3 grupos de pessoas que chegaram aqui nos anos 80, 90, né, e eles contaram a história. E essas fotos, esses documentos, é uma seleção a partir das memórias e das narrativas dele. Só que não vai ficar só na exposição. Ontem nós damos uma tarefa para o oficineiro aqui do teatro, que é o João Máximo, que ele vai montar uma peça de teatro sobre a história da vida. Tem uma que o Luiz aqui não sabe também, que vai ser para ele também mais adiante. Né? Damos também para um pintor, ele vai pintar um painel. Nós a gente tem que patrimonializar, né, professor, as nossas coisas. E para o Thiago nós damos então as falas, porque não sei se o pai já entregou, né? Mas ele vai melhorar uma música, ele já fez uma, que a gente considera Hino da Vila, mas agora ele vai fazer uma música, né, inspirada a partir das falas dessas pessoas. A do professor aqui mais adiante fazer vai ser para um filme. Então por isso que nós estamos tentando aqui no ponto juntar todo mundo, né? Até complementando, o que eu me referia, trabalhei, fiz parte do não, lógico, eu fiz parte do início daqui do ponto de cultura, né? Isso, na estruturação, enfim, mas sempre isso é uma coisa que eu me proponho sempre a colaborar, sempre que possível a colaborar, então sempre junto e sempre apoiando as ações aqui do ponto de cultura da alta comunitária. Tem um parente dele que acompanha ele no festival lá. Ah, tá certo. O irmão. Toca uma gaita botoneira cantosa, né? O Thiago lá, botou ele no... Ah, botou no compromisso também? Isso. Valeu, Thiago. Certo? Obrigado. Posso dar uma sugestão também para a atividade do evento? Montar aí uma escolinha nativista, um violão, uma enfermada valorizada aí, agora com esses ginásios aí, né? Para difundir melhor a cultura, porque a música é uma das ferramentas, né? A dança é outra. As aulas de violão são aos sábados, aqui já tem, né? Salinha ali. E a invernada, estamos recuperando, né, Diego? O Orema agora vai voltar. Nós estamos no projeto. Tem que fazer um verdade. Mas é isso aí, professor. Valeu. Se nada que tive o meu filho, tá por aqui. Ele também fez parte de alguma apresentação, tem toda essa E o Thiago fazia parte não tinha nada para fazer. o internato artístico, eu fiz parte dos meus 9, 10 anos até 13, 14, e aí eu comecei a tocar mais assim, seguido e tive que largar de mão a dança para me dedicar mesmo. É interessante. Vou fazer uma pergunta pro Thiago, aqui bem rapidinho, pergunta técnica, vamos dizer assim. Tu compôs essa música, né? Isso, melodia. A melodia. E a letra, quando tu está compondo a letra e tu vai apresentar a música no final, é mais fácil quando tu começa desde o início fazendo a letra, a poesia, tu botar a melodia e os arranjos, ou quando tu recebe uma letra pronta, tu tem que musicar? Isso. Normalmente é assim que eu faço. Eu não sou muito de escrever. Normalmente eu pego a poesia pronta e faço a música em si. Já teve casos de eu sonhar com um tema, e eu ter a melodia na cabeça, eu gravar a melodia, cantarolando a melodia e enviar para um parceiro letrista para ele botar a letra em cima da melodia, que é mais difícil por causa da métrica. Mas em termos de dificuldade, eu acho que é tranquilo, porque tu pega uma letra e na hora, se vier a melodia, sai, flui naturalmente. Agora, se tu pegar a letra, vou musicar esse poema aqui, e tu começa, e
e tu vê que não anda e não anda, larga o violão, vai fazer outra coisa, tu não vai pegar. Daqui uma semana tu pega ela de novo. Então é muito relativo, mas em termos de dificuldade é tranquilo, é a mesma coisa, tu pegar a letra pronta, tu fazer a letra ou fazer uma melodia para uma letra em si. Inspiração não se racionaliza. Mais perguntas? O Thiago, ele está convidado a fazer mais uma música para nós, mas eu já estou sabendo que ele tem compromisso na universidade. Eu quero também fazer uma fala bem rapidamente aqui, né? E então eu convido que ele permaneça aqui mais um pouco, se vencer o teu prato aí, né? Tá. Vamos controlar o horário. A escola também tem o seu compromisso, né? Que a escola saiu e daí 45 minutos é garantido, depois não tem mais garantia, é o período. Mas eu quero destacar para vocês assim, ó, que nós estamos aqui numa aula, porque as turmas de EJA e as turmas das escolas no meio popular, elas são diferenciadas, e aqui nós estamos principalmente pautados no campo da educação pela Lei 11.645 de 2008, que ela dá abertura para que os estudantes de etnia indígena e os negros afrodescendentes, para que eles tenham direito às políticas compensatórias, porque o nosso país é um país que escravagista, que escravizou por mais de 250 anos os indígenas e o povo negro, e daí foi feita uma legislação também compensatória para os estudantes das periferias pobres, ou seja, os alunos brancos pobres, que a questão não é uma questão apenas de cor, pele, étnica, é uma questão, o problema de material, o problema econômico, onde os estudantes das escolas públicas sempre ficaram de fora das universidades públicas. Tenho certeza que o professor Alvarez, e tenho certeza, pelo que eu conheço dos diretores, né, da direção da escola, pelo que eu conheço da tradição, da trajetória desses profissionais da educação, que vocês, cada um vai fazer uso, inclusive desse conhecimento que está sendo forjado aqui. Vocês irão para a universidade, sim, porque hoje no Brasil a coisa está sendo invertida, vereador Ilse Fiorotti. O pobre que antes era apenas servente de pedreiro ou ficava como doméstica na casa dos senhores, ele agora, o pobre, está dentro da universidade em igualdade de condições com os filhos dos ricos, né? Então, cantar a música, e eu quero me retratar com o Thiago aqui, né, que fez essa belíssima composição que eu acabei apresentando por um lapso de memória. Eu apresentei o Thiago como tradicionalista, e ele não é tradicionalista, ele é nativista radicalizado numa posição em prol da cultura popular, porque ele não é um ator, um artista global, ele é um ator, um artista popular. Então, assim, feitas essas considerações, eu vou abrir bem rapidamente aqui a questão mais intelectual do ponto de cultura, que eu acredito que também vai para os nossos educandos, né, dentro de uma visão libertadora, dentro de uma visão paulo freiriana, que vocês, enquanto educandos, vocês são os protagonistas, vocês fazem parte dessa comunidade tão especial, tratada com tanto carinho pelos freios capuchinhos, pelas irmãs de Aparecidinha. Então é uma comunidade do povo das missões, e nós estamos falando aqui no Ponto de Cultura Cepete Araju, nós estamos falando de missões. Então as missões, elas foram destruídas pelos exércitos da Espanha e de Portugal no ano de 1752 até 57, que eram os maiores impérios da época da dominação portuguesa e da dominação espanhola sobre os povos da América, principalmente os povos indígenas. E o Cepete Araju organizou esse povo missioneiro, e ele lutou bravamente ao lado desse povo missioneiro, e essas duas forças, né, poderosas do colonialismo acabaram
destruindo as 7 lindas cidades que foram construídas pelo povo Guarani, né, que foi tão bem captado esse tema pelo vereador Ilvo Fiorotti, que é a nossa liderança maior, né, do movimento social hoje aqui em Canoas, que ele conseguiu levar para o Congresso Nacional a sua mensagem, né, uma mensagem étnica, uma mensagem de cunho social, uma mensagem política importantíssima, resgatando a história no campo da política e no campo jurídico desse importante líder missioneiro que foi o Sepete Araju, iniciado pelos jesuítas e que dominava as altas culturas naquele momento. Só para vocês terem uma ideia, Paris tinha 20 mil habitantes e São Miguel das Missões e o seu entorno abrigavam mais de 30 mil almas. Eu estou falando almas porque naquele momento vários setores, também até mesmo dos próprios jesuítas, às vezes discutiam questões que envolviam a questão da alma, né? E o povo Guarani é um povo dotado de grande espiritualidade, né? Operado pelo Espírito Santo, que é um povo que recebe, do ponto de vista mitológico, ele recebe as mesmas estruturas da crença do povo cristão, porque ele acredita no mito da terra sem mares. Esse mito da terra sem mares, ele levou o povo Guarani a perseguir uma terra que fosse uma terra boa, exatamente no mesmo tempo em que os cristãos escravizados no Egito, construindo as pirâmides de Queops, Kefri, Miquelino, né, e tantas outras obras que foram construídas pelo povo cristão que estava escravo no Oriente. Então, o mito, né, indígena da busca pela terra sem mares é a mesma busca do povo cristão da terra prometida, né? Então, em termos de estruturas mentais, né, na visão da antropologia, ela tem equivalência, e em termos de arqueologia, quando os guaranis chegaram na nossa região em busca dessa terra, a datação da data de carbono, ela é exatamente equivalente a esse período da datação dos vestígios materiais que são encontrados no Oriente, que o povo cristão deixou. O Rio Grande do Sul, ele nasce dentro dessa perspectiva mítica, né? O ponto de cultura quer reportar para uma análise dos mitos de Sepete Araju. Eu vou dar uma rápida passagem, professor Alvarez, no Negrinho do Pastoreio, né? E o Negrinho do Pastoreio, ele também tem a ver com a Lei 10.600/2003, que trata da cultura dos afrodescendentes também. E o Negrinho do Pastoreio, ele é um mito que ele aparece, assim como o Sepete Araju, ele aparece e ele desaparece no ambiente popular em vários momentos. O equivalente do Negrinho do Pastoreio, né, na cultura, vamos dizer, mais assim do ponto de vista católico, na cultura mais popular, né, que na Idade Média se dizia uma cultura pagã, no caso assim, ele está no equivalente ao São Longuinho, com uma diferença que o São Longuinho tu dá 3 pulinhos e tu faz o pedido e ele vai te atender. A diferença é que o Negrinho do Pastoreio ou o santo popular é que tu acende uma vela e, por ser ele um menino, ele vai fazer algumas travessuras, algumas peripécias de esconder alguma coisa, e daí tu vai quebrar a cabeça procurando o que ele escondeu. Mas na medida que tu atende a necessidade que ele tem de se iluminar com esse recurso sagrado, ele vai atender o teu pedido e ele vai devolver aquilo que ele escondeu. Então ele é apenas um menino. Ele é um menino que ele sofreu as consequências, segundo a lenda, dos escravizadores que colocaram ele numa situação de morte. Na realidade, hoje nós temos muitas formas de escravização
e muitas formas que colocam os nossos meninos numa situação de morte violenta, de morte matada. Então, esses nossos meninos nós queremos trazer para o ponto de cultura. As missões que foram destruídas, essas missões elas foram reorganizadas e hoje nós temos uma grande missão espalhada na Matias Velho, que eu faço equivalência ao que foi aos 7 povos, só que 2 vezes mais. E não mais pelos jesuítas, mas pelos freios capuchinhos que construíram aqui 14 comunidades de uma teia de comunidades, no sentido de atender as necessidades de uma população que o Estado nunca atendeu. O Estado nunca foi benevolente com setores do movimento sociais, com setores pobres, com setores oprimidos. No passado, o Estado, numa reunião dessas, nos colocaria numa situação de risco, colocando polícia, capangas, jagunços e nos perseguindo. O outro mito que eu quero destacar é o mito da Salamanca do Jaral, que é Simões de Lopes Neto, na literatura rio-grandense, que ele vai aparecer na literatura por volta do ano no final do século XIX, e ele chega na literatura pelas mãos do Simões de Lopes Neto já no século XX. A Salamanca do Jaral, ele é um mito original que ele simboliza o pecado, porque um jesuíta ele acabou se envolvendo com uma linda princesa moura que carregava também com ela uma maldição. Por que princesa moura? Porque os jesuítas eles tiveram uma incursão no tempo das cruzadas no Oriente Médio. Só que teve um diferencial, que teve o São Francisco de Assis, que ele conseguiu dialogar com o Islã. Ele conseguiu fazer bem diferente do que fazem os cruzados norte-americanos hoje, que jogam bomba na cabeça do pessoal do Oriente Médio. Naquele momento, o São Francisco ele conseguiu suspender o conflito, dialogar e retornar para o outro lado da civilização. O que tem de importante nesse mito da Salamanca do Jaral é que no Rio Grande do Sul, fazendo uso da moral e do preconceito, os fazendeiros acusaram a igreja como sendo uma parte da igreja como sendo imoral, como sendo suja e pecadora. E a Salamanca do Jaral, ela passou a ser vista apenas pelo seu aspecto moral, e não se deram conta eles, que era um mito fundante que deu origem aos primeiros gaúchos, sendo esses gaúchos os indígenas, e por isso eles eram considerados sujos e errantes, dessa relação mitológica que eu estou colocando. Então, o mito, eu destaquei esses 2 exemplos anteriores, do mito do negrinho do pastoreio, do mito da Salamanca do Jaral, que depois da expulsão do padre jesuíta das ordens religiosas, ele se retirou para um lugar lá em Guaraí, que é esse lugar conhecido como Salamanca, e a população começou a enxergar bolas de fogo que passavam de um lado da montanha para outra montanha, e eles acreditavam que ali tinha muita riqueza, e até hoje também tem um outro mito, uma outra lenda que envolve a questão do chamado boitatá, que aparece nessas lendas do sul. O livro que aborda essas questões, ele faz parte das relíquias que nós temos aqui no ponto de cultura, que é o Simões Lopes Neto, e estão aqui contos gauchescos e lendas do sul. Então, importante, quando vocês forem fazer o Enem, vestibular, vocês já estão por dentro dessa questão. Última parte. As 7 lindas cidades foram construídas, e o Cepete Araju, quando ele entrou em batalha contra esses 2 exércitos, segundo o irmão Antônio Siquim, que depois certamente o nosso mestre vai falar,
né? O irmão Antônio Siquim, ele é o grande líder, vamos dizer assim, dessa perspectiva que nós temos de construção de um oitavo povo. Né? Por que o oitavo povo? Como eu já disse, porque as missões lá no passado foram destruídas e os indígenas sobreviventes foram trazidos para a Aldeia dos Anjos, né? Sendo que na Aldeia dos Anjos, inclusive, nasceu uma pessoa aqui que dá origem ao nome da praça em frente à Santa Casa e a própria Santa Casa, que é o Dom Feliciano. Ele nasce no meio dos índios e ele é uma das primeiras crianças a ser batizada e ser colocado o seu nome no livro Dombo ao lado das crianças indígenas. Porque antes as crianças indígenas eram batizadas e assinavam um livro diferente, porque tinha essa discussão que eu falei anteriormente dentro do campo religioso, que eu acredito que vai melhorar agora que o Papa Francisco está trazendo alguns avanços, né, nesse campo para a nossa relação de fé, né, e para o cristianismo. O mito Cepé, ele vai aparecer na visão dos historiadores, ele vai aparecer na década de 40, ele vai aparecer na literatura muito forte na década de 70, e depois o Alcide Witt, ele vai trazer o Cepé na visão em que o Cepé ainda não é um protagonista da sua própria história, porque quem conta a história, ele é um romance eurocentrado, é exatamente o europeu, né, que é um padre que sai de Amsterdã, ele sai da Holanda e ele vem, ele se encontra com essa figura mítica, né, que é o Cepé Araju, e ele começa daí a contar na terceira pessoa toda a história do Cepé Araju. O Cepé Araju, ele, depois que ele foi morto na condição humana dele, ele subiu aos céus e foi visto pelo povo Guarani como sendo uma representação também muito semelhante ao que aconteceu com o Filho de Deus, né, no cristianismo de Jesus Cristo. O Cepé Araju, ele se transforma em um conjunto de estrelas, né, numa constelação, e ela forma hoje o Cruzeiro do Sul, que nos orienta e nos guia pelo espaço. Ele nos dá a orientação e ele vem na forma de uma cruz. O Cepé Araju, ele tinha uma luz, né, na testa, e que significava uma lua, e de novo nós temos uma relação, né, com os símbolos que envolvem também o São Francisco, que são as oposições entre lua, noite, dia, luz, escuro, né? E o mito do Cepé, ele também vai ser, dentro da cultura popular, reconhecido como sendo um santo popular, que ele é capaz de fazer milagres, inclusive o milagre de fechar o corpo das pessoas que estão no risco de morte. Porque o Cepé Araju, por ele ser iluminado, né, por ele ter a força divina, né, e por ele estar protegido por Deus, ele enfrentou todas as batalhas e as balas não pegavam no seu corpo e as lanças não atravessavam no seu corpo. Quando ele caiu morto, ele voltou nessa forma mítica para que o seu povo nunca ficasse desprotegido. Então hoje esse movimento que traz o irmão Antônio Siquim, ele vai mais longe, ele faz algumas analogias com o São Jorge por causa da luta contra os dragões. O império colonial significam os dragões, né, onde o São Jorge também lutou contra os dragões, e o mito Cepé também luta aqui na nossa América Latina. Então o Cepé Araju, vereador Fiorotti, ele merece estar lá no panteão onde o senhor ajudou a construir. A horta comunitária é muito importante nessa construção, porque também já construiu o conceito de função social da terra, que também consta lá na Constituição.
E daí eu vou passar a palavra, né, para o vereador e para o nosso mestre, para ele continuar mostrando o que tem de mais importante aqui, que é esse cabedal produzido pela Ordem Comunitária, dizendo que nós temos aqui também o Érico Veríssimo, né, que tem uma crítica aqui dentro do Érico Veríssimo, que o principal personagem é o Pedro Missioneiro. Tem a Bibiana. Tem a Bibiana, né? Tem a Ana Sem Terra, né? Ana Terra. Mas aqui ela é Ana Sem Terra. no Chuíte Sem Terra, né? A Ana Terra, ela também, do ponto de vista mitológico, simbólico, ela significa aquilo que os latifundiários e os grandes fazendeiros tentam passar, que tudo aconteceu numa boa e que ela deu origem também ao Rio Grande do Sul, tendo o filho com indígena conhecido como Pedro Missioneiro, mas não foi assim, porque os irmãos do Pedro Missioneiro mataram o indígena e sobreviveu apenas a criança, que mais tarde, depois no romance do Érico Veríssimo, se encontra com a princesa Moura na cidade de Erupar. Então é uma longa história, eu não vou tomar mais o tempo. A lei que eu estava falando para vocês, ela está condensada nessa revista. Aqui tem outros materiais que foram feitos pela Câmara Federal, né? Então, do ponto de vista da legislação, nós estamos muito bem com uma quarta literatura produzida no campo da política e que o nosso palestrante principal foi um dos principais protagonistas. Para nós é uma honra, né, ter uma pessoa tão genial e tão identificada com os movimentos socioculturais, né, com os movimentos que nós carregamos aqui, que o Thiago também representa. É um movimento de resistência, é um movimento de luta cultural acima de tudo, e por isso nós temos aqui o nosso ponto de leitura, Cefete Araju, e temos também o ponto de cultura, nosso modo de ser com mais cultura, da Ordem Comunitária e Moço Operário. Então, com a palavra, vereador. Até que hora nós temos tempo? Aí o Thiago está querendo sair. Não, Thiago, a gente libera. Até que hora nós temos? Quero dar uma coisa. Quero dar uma 10, 9, tá bom. Eu tendo horário, eu fico dentro do horário. Então a gente vai. Quer fazer mais uma música? Uma música depois tu vai, né? A gente tem ainda meia hora, né? Tem meia hora de som aqui, meia hora de som. Eu sou muito imperativo, vocês vão Bom, vamos fazer então saideira, que é conhecida, que é um dos clássicos dos nossos festivais, nasceu no Festival Nativista, é a música Curi. César Passarinho. César Passarinho é o Califórnia da canção essa música. João Machado. Das roupas velhas do pai, queria que a mãe fizesse uma mala de garupa e uma bomba me desse. Queria boi na alpargata e um cachorro companheiro pra me ajudar a voltar as vacas com meu petisco sogueiro. Hei de ter uma tabuada e o meu livro queres ler. Vou aprender a fazer contas e algum bilhete escrever, pra que a filha do seu Bento saiba que ela é meu bem querer. E se não for
Pai.